Will Smith teve a chance de ser o Neo em Matrix, mas ele olhou para o roteiro de um cara de preto lutando contra robôs no futuro e disse: não, prefiro lutar contra uma aranha mecânica gigante no Velho Oeste. É aquele tipo de visão de mercado que faz qualquer empresário chorar no banho. Mas antes de vermos se sua escolha valeu a pena, deixa o like, inscreva-se no canal e vem ver tudo de errado com as loucas aventuras de James West. Bora pro vídeo! O filme começa com o Dr. Ronivon sendo perseguido por uma Beyblade. Eu tenho que avisar o presidente! Uma aranha gigante! Não tem ninguém por perto? Então será que ele quer que nós avisemos? Ele é morto e o filme entrega 3 minutos de créditos até nos apresentar ao James Will West, que teve sua etnia modificada, mas como os fãs do original já têm 90 anos, não souberam como acessar o Twitter para reclamar. James tornou uma caixa d'água em seu esconderijo. Ele tá de amasso com Josileide quando a carroça de seus inimigos esbarra na caixa d'água. E eu não sei o que é pior, se a estrutura da caixa tá podre ou ela ter sido construída no meio da rua. A caixa desaba sobre a casa ao lado, mas só James cai dela, pois tanto a mulher com quem ele estava abraçado quanto suas coisas que estavam boiando conseguiram se segurar a tempo. Quem diria? Eu tô precisando de uma roupa aqui, moça. Então ela joga um chapéu e depois as roupas e ambas estão secas. Pelo visto, essa caixa d'água não só lava, como seca também. E com apenas um golpe em cada um, James consegue nocautear os 3. Que bom que todos tinham um queixinho de vidro, senão ele se agarrar pelado nos caras podia até ser considerado assédio. Então James se veste bem na hora que 2 inimigos vão meter bala nele. A caixa d'água cai sobre os abobados. Te falo em timing perfeito. Agora como é que a mulher que tava dentro da caixa d'água caiu no James se a caixa d'água caiu lá do outro lado? E se a caixa tava sobre o telhado, como é que só caiu ela sem antes cair nenhum destroço do telhado? Isso é tão confuso! James vê os cavalos partindo, então pula numa corda, que desliza até a saída, dando o impulso que ele precisa para chegar na carroça. Que bom que os caras exageraram na lubrificação desses trilhos, e os cavalos desgovernados o levam até o lugar em que estão seus inimigos. Fala sério, se os bichos estivessem acostumados a realizar esse percurso, eu entenderia. Mas esse bar é só o ponto de encontro aleatório que o General Bloodbath marcou para trocar um prisioneiro por armas. Então, mais uma vez, esses cavalos foram conduzidos pela fada da conveniência. Enquanto isso, Artemus Gordon, disfarçado de barangona, tenta hipnotizar o general. O seu aparelho falha, mas não se preocupe com esse animal, pois bem na hora que o vilão vai esfaqueá-lo, James West aparece para salvá-lo. Te falo em timing perfeito de novo. O general se recupera, pega West de surpresa e o derruba. Então foge sem tentar matá-lo com a mesma arma com que matou o Juvencio, pois sabe que seria impossível matar o protagonista logo no início do filme. Nosso herói enfrenta os ajudantes do vilão até que se depara com Artemus. Saia da minha frente, saia da minha frente, exército americano. Tirando o fato que no corredor em que eles estão há poucas janelas, e as janelas que tem estão cobertas com cortinas, e que um herói está de frente pro outro, de forma que na melhor das hipóteses só daria para ver o rosto de um deles com nitidez. Essa mulher deve estar fazendo leitura labial da gravação que o cinegrafista tá mostrando pra ela. Então os vilões empurram a carroça de nitroglicerina contra o bordel. E agora? É pra gente fingir que vocês conseguem enxergar alguma coisa desse ângulo? Então tá bom. O melhor de tudo é que antes da carroça atingi-los, o lugar é evacuado pelo editor. James sai dali e vai se encontrar com o presidente na Casa Branca. Desculpe, Jim, tem havido muitas ameaças de morte. O gabinete me fez contratar esses detetives. Ah, então tá. É por isso que o portão da entrada tava escancarado e tinham só ovelhas no jardim. Vocês estão caprichando na segurança. O presidente começa a criticar James e a elogiar Artemus. Então o herói desconfia que não está falando com o presidente e desmascara Gordon. Como é que soube? O presidente foi de West Point, aí diz Harvard. Tu só foi desconfiar quando o suposto presidente começou a te esculachar, estando de costas pra ti. Então como é que tu viu que a inscrição no anel tava errada? Tu não tem nem a desculpa que o cinegrafista deu um zoom no anel. O presidente avisa que recebeu um bolo com uma carta o ameaçando e manda a dupla investigar o caso. Gordon chega primeiro
primeiro no trem e convence o maquinista a partir sem James, que persegue o veículo e quando pula pro último vagão é lançado direto em uma poltrona. Olha só, se ele fosse um invasor, esse sistema também o colocaria pra dentro ou ele reconhece o protagonista? James chama o abobado pra porrada e Artemus o pega com uma armadilha que o leva pra baixo do trem e até aí tudo bem. Porém, quando Artemus se senta numa poltrona, James aciona uma alavanca que também puxa o colega pra baixo do trem. Meu Deus, vai dizer que essa alavanca acionava logo a poltrona que Artemus foi se sentar? Agora, se você quer saber por que teria aí uma alavanca que fizesse isso, Problema seu. O filme não lhe deve explicação. o maquinista para com a briga das crianças que vão usar uma técnica espírita para descobrir a última coisa que o Dr. Ronivon viu. Parece que está com uma coisa no bolso, mas está muito borrada. Óculos. Tu não espera que o conteúdo do papel que tá no bolso do cara esteja legível, né? Tirando a distância e o fato que foi de noite, as letras também são miúdas. Só se o Ronivon enxergasse em 16K pra enxergar. Amigos do Sul, venham a um baile à fantasia em 14 de abril às 20h30. Sem contar que toda a informação do papel tá pra fora do bolso. Até parece que esse convite foi feito pela fada da conveniência. Eles partem para a festa, mas não sem antes ter uma das cenas mais engraçadas do filme e eu não vou estragá-la colocando picotada aqui. James tenta invadir a festa pelos fundos. Ele é abordado por um guarda, então dá um murro no policial que não voltará a aparecer, pois decidiu largar o emprego por achá-lo violento demais. Vai ter uma surpresa quando levar esta aqui pra cama. Que cowboy idiota. Confundiu você comigo. E ele não viu com que disfarce tu ia pra festa? Tu quis fazer uma surpresa pelo bem da missão ou pelo bem de alguma piada? Enquanto isso, o Dr. Loveless se reúne com o General Bloodbath e então sai com ele pro meio da festa, mesmo depois de ter mentido pra West que fazia tempo que não via o militar. Tudo bem mentira ter perna curta, mas assim a tua fica igual a ti. Já West invade a sala onde houve a reunião e ao raspar o grafite sobre uma folha, replica a cópia exata do mapa que o vilão estava mostrando para o general. Tá louco? Mas as informações ficam gravadas nessa mesa melhor que papel carbono. Chun-Li aparece e eu não sei o que é mais ridículo. Se é o filme querer que a gente aceite que a pintura era na verdade uma pessoa disfarçada, ou se é a mulher se colocar na linha de tiro pra distrair o West, sendo que o West já tava distraído há horas copiando o mapa. O herói percebe a armadilha e mata todos os seguranças. Então ele vai avisar pra quem ele acredita ser Artemus, acaba assediando uma mulher e o próprio Artemus sugere que o herói seja enforcado. Os marginais levam James e o deixam sozinho em cima de uma carroça, pois deve ser um auto-enforcamento, eu acho. James tenta se livrar da forca inventando uma história que seus ancestrais usavam os peitos das mulheres como tambor para se comunicar. E aí, o comentário do rubro pescoço? Que comentário foi esse? Em nenhum momento tu falou isso, a não ser que retrocede a fita. Nunca tocar nos seios de uma moça branca num baile de sulistas. Agora me mostra o original. Never drum on a white lady's boobies at a big redneck dance. Ah, ele falou no original redneck, que pode ser traduzido para pescoço vermelho ou rubro, uma forma pejorativa de chamar o pessoal dessa região, mas como a dublagem traduziu para sulista devido o pessoal ser de Nova Orleans, perdeu todo o sentido James se defender de um comentário que ele não chegou a fazer na versão dublada. Mas... E quem disse que isso é problema meu? Artemus resgata James com Carolina Frida Rita Escobar. Enquanto isso, Loveless mata o exército do General Bloodbath para mostrar o poder de sua nova arma, em um campo que teve a grama cortada de forma que parecesse um alvo a ser visto de cima. O jardineiro pensou que os caras iam ser atacados por um avião. Vai saber. Os vilões partem e quando James chega, encontra Bloodbath, que ficou inconsciente após tomar um tiro na barriga. Foi jogado num lago, mas recobrou a consciência e teve forças para nadar até a margem só para esclarecer para James que é Loveless o vilão que ele procura. Que atencioso! Pode morrer agora. Rita conta onde os vilões estão e é deixada numa estação de trem. Os heróis partem e no meio do caminho a mulher é lançada para dentro do vagão. Como ela não tinha cavalo, suponho que ela alcançou o trem nas costas do editor. Se estamos perseguindo o Loveless, por que ele está atrás de nós? Por isso. E o Loveless erra um disparo de um trem que anda em linha reta bem à sua frente. Se esse não é um alvo fácil, vocês vão acertar no quê? Por que não aperta
aperta o botãozinho mágico. Ah, para com esse filme. A experiência que James tem com essa bagaça é ficar amarrado de frente pros trilhos. Então o que faz imaginar que tem algo ali que vai ajudá-lo a combater Loveless. Porém, diferente da outra vez, quando James surge abaixo do trem, ele está numa estrutura completamente diferente que tem travesseiro e o deixa de costas para os trilhos. Mas e daí? Não é como se eles pudessem esperar que a gente fosse lembrar do que aconteceu há 15 minutos atrás, não é mesmo? A corda que prende o carrinho de James arrebenta, mas por sorte o trem do Loveless tem um gancho em sua parte inferior com uma única finalidade de ajudar protagonistas em apuros. James sobe no trem e é percebido por Cara Amassada, que por ser capanga de um criminoso que fabrica armas faz você pensar que ao menos ele terá um revólver para eliminar James. Mas não, ele não tem sequer uma faca. Teve que se virar com um cadarço, pois deixou seu kit de bandido em casa. Que azar! James elimina o vilão enquanto Loveless dispara um arpão no trem dos mocinhos. Já a Rita se esconde com Artemus. Gordon! É o Loveless, é um truque. Não. É sim. Espera. Ah, não força amizade, filme. O que fez a mulher pensar que era um truque? E como jogar a granada neles mesmos ajudaria? Se ela quer fingir que não tá do lado dos vilões, tá disfarçando muito mal. Nossos heróis desmaiam e ao acordarem descobrem que foram colocados em uma armadilha de Loveless, onde se eles saírem correndo serão perseguidos por Beyblades, já que apenas matá-los seria muito fácil. Os discos partem atrás de Artemus e James, e mesmo quando os heróis cruzam o caminho um do outro, a Beyblade que persegue James não passa a perseguir o Artemus, que ficou mais próximo, pois já combinou com sua colega Beyblade de não mudarem de alvo. Então eles chegam a uma fenda. Gordon, pula nos meus braços! James quer escapar de morrer decapitado se atirando de um penhasco que ele não sabe o que tem no fundo, mas sabe que gravidade não mata protagonistas. E não é que ele estava certo? Artemus dá uma pedrada no disco em volta do pescoço de James, fazendo com que seu disco atraia o dele. Então James dá a ideia deles se afastarem e eles saem correndo em direções opostas. Ótimo plano, até porque James conseguiu ficar a mais ou menos meio metro de Artemus sem que seu disco fosse atraído para o disco dele. Então com certeza dessa distância eles estarão seguros. Mas eu não acerto uma. Olha, o meu estojo de ferramentas auxiliares... Teu estojo ou da fada da conveniência? Então eles se soltam, compartilham histórias e ficam mais amigos. Vamos pro Canyon Spider. Iríamos bem mais rápido se você não estivesse levando isso aí. Ah, então é isso que tá impedindo vocês de irem correndo? Nunca se sabe quando um imã super poderoso pode ser... Pode levá-los a mais uma conveniência? Era isso que tu ia dizer? Mas o melhor de tudo é que eles já vinham caminhando paralelo a esse trilho há horas. E a bagaça não deu nem sinal de que havia algo a atraindo. Devia estar esperando uma deixa. Eles seguem os trilhos até chegar à cidade construída por Loveless. O vilão passa por eles montando em uma aranha mecânica gigante. Mas apesar de ficarem cara a cara, nem o vilão nem seus capangas enxergam nossos heróis. Eles devem ter se escondido atrás do cinegrafista. Está presa, nunca vai passar pelas rochas. Tirando o fato de que tu acabou de ver ela escalando uma montanha, essas rochas que estavam muito mais separadas vistas de longe se juntaram para que a aranha pudesse mostrar o poder de fogo dela, por acaso? Então nossos heróis voltam pro trem e partem em cavalos. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos vai inaugurar uma ferrovia e eles só notam a aranha mecânica pois o prego ficava saltando para fora. Os 25 metros de altura da máquina não eram chamativos o suficiente. Todos começam a partir, menos o presidente, pois falaram que seu cachê no filme seria maior se permanecesse parado. E isso que ele já interpreta 2 personagens. Gordon aparece, tenta tomar o lugar do presidente, porém o vilão captura os 2. James tenta surpreendê-los, é percebido e toma um tiro no peito. Mas não se preocupe com esse animal. Ele vestiu o colete à prova de balas. Agora o que o protegeu de cair de 25 metros de altura? Seu protagonismo? James retorna para o trem. Já Loveless manda matarem Artemus. Porém, bem na hora que vão dar um tiro na cara do herói, James surge para salvá-lo. Eu já falei timing perfeito hoje. Uma moça nova? Que bela surpresa. Aposto que não se trata de uma distração. Ela veio pro meio do deserto pois gosta de mim. Então James aciona um lançador de chamas. Matem ele! Matem ele! Ele é a moça! Porém, eles não atiram para não serem imputados em um crime de ódio. Outros soldados surgem atirando, só que esses são do pelotão míope. Então os heróis ficam tranquilos. Já Loveless e seus capangas fogem levando o presidente de refém na aranha. Então James pergunta para Artemus se dá para construírem a máquina voadora que ele sugeriu. Artemus a constrói adaptando sua bicicleta e em seu primeiro teste com a bagaça, que ele não levou 1 hora para fazer, já se arremessa com ela de um penhasco. Isso não é loucura, pois já vimos que eles são imunes a
gravidade. Enquanto isso, Loveless se aproxima de uma cidade onde as pessoas só reagem à aranha gigante quando ela começa a destruir tudo. Ah, faça, meu favor. Acharam que se a ignorassem ela ia passar reto? Nossos heróis atacam a aranha em alta velocidade. Descontroladamente atropelam o presidente e uma de suas sequestradoras, arremessando a mulher longe e deixando o presidente ileso, já que atropelamentos só são perigosos quando envolvem carros. Vamos lá. Nosso chefe quer dar uma chance de vocês escaparem. Então Loveless joga James pra lutar com 3 de seus capangas. Nosso herói chuta 2 deles, então tem todo o tempo do mundo pra acabar com o terceiro, enquanto os outros esperam a deixa pra voltarem pra luta. Ele os finaliza e só então aparece Gonorreio, que poderia ter vindo antes pra salvar seus companheiros, mas tava com uma preguiça. O Homem de Lata é golpeado por James sem parecer se importar. Porém, bem na hora que ele tem a oportunidade de jogar o herói pra fora da aranha, ele sofre um curto. Te falo em timing perfeito pela 1000ª vez. Então Loveless resolve lidar com James sozinho. Afinal, ele derrotou 4 de seus capangas. Tá merecendo lutar contra o chefão. O vilão dá uma surra no herói e só então Artemus puxa sua pistola. Se James tivesse sido morto por aqueles capangas, ele se sentiria um idiota por não ter feito isso mais cedo. Artemus atira na perna mecânica do vilão, que começa a se desmontar. Seu cavalheirismo vai ser testado. Com certeza as mulheres aproveitaram que ele estava distraído para recuperarem a arma que jogaram no chão, só sendo muito burras para quererem sair no soco com os caras. E não é que elas eram muito burras. Nossos heróis deixam que as tabacudas se auto-mandem pro inferno, já que não queremos vê-los como assassinos de mulheres, não é mesmo? E quando a aranha está prestes a cair de um penhasco, Loveless dá um tiro com sua arma que a faz parar imediatamente. Que conveniente! Porém, ele e James ficam à beira do abismo, e o herói puxa a alavanca para derrubá-los, e se joga sobre o corpo do homem que ele enforcou mais cedo. Mas espera aí, a corrente com que ele enforcou Hemorroides havia se desprendido e caído com ele? Não me diz que Hemorroides está sendo segurado pela fada da conveniência. Então a gente finge que James seria capaz de escalar o cadáver. O presidente inaugura uma ferrovia. Rita se despede deles e nossos heróis partem na aranha mecânica. Fim. E esses são os 71 pontos de Tudo de Errado com as Loucas Aventuras de James West. Filme que termina com os heróis partindo para uma continuação na qual nunca chegaram. Mas também, Gordon não sabia pilotar direito aquela aranha. Deve ter capotado. Agora confere outros filmes do Will Smith que passaram pelo canal. Depois da Terra, por exemplo, é de doer. Um forte abraço. Tchau.